E essa notícia é sobre o grupo de filhos de Tomé. Para quem não sabe, que está chegando agora, nós temos aí uma grande operação sendo desenvolvida pela nossa espiritualidade planetária no planeta todo, gente, não é só aqui no Brasil não, é no mundo todo, aonde os missionários de luz estão percorrendo todos os umbrais do planeta, procurando e identificando as almas das pessoas que são boas, mas são despreparadas espiritualmente, e elas desencarnam e acabam ficando meio perdidas no umbral. Então já foi feita uma grandiosa operação, a imensa maioria já foi resgatada, mas ainda restaram alguns grupos de seres muito medrosos, que ficaram com medo, que não quiseram seguir os missionários de luz, e que então Jesus pediu que fosse feito mais um contato com esses seres para resgatá-los do umbral. Porque Jesus, gente, é maravilhoso, ele não quer que a gente sofra, e ele sabe que esses seres têm o coração bom, que eles somente não têm conhecimento espiritual, e por isso ele pediu para que toda a esfera de missionários de luz aqui do planeta insista junto a esses grupos para resgatá-los, porque quando começar a operação de Miguel Arcanjo, a energia desencadeada, gente, não vai ser bolinho, porque Miguel Arcanjo e os Cavaleiros Templários, eles vão ter que chegar, gente, com uma energia muito severa, porque eles vão estar lidando com seres extremamente trevosos, que não querem deixar o planeta de jeito nenhum, eles querem continuar enchendo as paciências de todo mundo, atrapalhando quem quer evoluir e se comprazendo em atitudes de prejudicando aos demais, impedindo as pessoas de continuarem o seu processo de evolução. E como eles já são minoria no planeta, chegou-se então ao ponto de que eles serão retirados, assim como aquele grupo de alunos que ficam baderneiros, perturbando numa sala de aula, impedindo os demais de prestar atenção no que o professor está dizendo, é a mesma coisa, tá? Então, o professor adverte, orienta, fiquem quietos, parem com isso, e eles nada, estão lá, cada vez piores, até que chega o momento que o professor fala, olha, deu, podem sair da sala, retirem-se daqui, que vocês estão atrapalhando os demais. Então é mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer. E a energia para isso, gente, tem que ser uma energia severa, não é de maldade, não é de injustiça, de jeito nenhum, mas tem que ser severo, porque senão esses seres não vão obedecer, tá? Não vão obedecer. É que nem os bandidos, quando são presos, primeira coisa que eles falam, eu sou de menor. Aí joga a carteira de identidade fora assim, que daí a polícia não fica sabendo se o cara é de menor, se não é de menor, né? Então eles são assim, são desse jeito. Eu falo essas coisas, gente, só para vocês mais ou menos tecerem comparações, vocês compreenderem o porquê que a energia de Miguel Arcanjo e dos Cavaleiros Templários, ela tem que ser severa. Não é porque eles são malvados, é porque é necessário. E aí o que acontece? Esses espíritos ficarem perdidos no astral, no meio dessa energia, e eles vão ficar aterrorizados, vão ficar traumatizados. E isso Jesus não quer. Jesus quer que eles venham com os missionários da luz, mas nada é feito à força. Nada. Os espíritos, eles serão recolhidos nas colônias pelo seu livre-arbítrio, porque eles desejam ir para as colônias. Se nós tivermos espíritos que permanecerem teimosos e não quiserem ir, eles vão ser deixados no umbral. Só que depois não vão poder reclamar, que foram abandonados, que ninguém falou com eles, não. Todos já foram contatados, e esse grupo está sendo contatado
pela segunda vez, tá? Pra vocês verem como que Jesus é maravilhoso, né? E aí, olha, mas teve uma boa notícia que foi dada, que é o quê? A entidade falou assim: encontra-se esse grupo de filhos de Tomé quase reduzido a zero. Olha que boa notícia, gente! A grande debandada dos seres trevosos, que eu já contei para vocês nos vídeos anteriores, ocasionou boas reflexões junto aos componentes desse grupo, que começaram a mudar o seu padrão de pensamento, passando a confiar nos missionários da luz. Basta dizer que os seres trevosos que estavam infiltrados nesses grupos para sabotar o trabalho dos missionários da luz, que isso também eu contei já para vocês, esses seres que estavam infiltrados foram os primeiros a se entregar aos missionários da luz. Por quê? Esses seres, eles são espertos, eles são trevosos, mas são espertos. E eles compreenderam que permanecer servindo às trevas seria muito prejudicial a eles. E é o que a entidade falou. Veremos se quando eles estiverem no exílio, se eles terão maturidade suficiente para se voltarem à luz, né? Porque muitos estão se entregando, muitos seres trevosos, eles estão se entregando aos missionários da luz, muitos porque realmente a ficha está caindo, né? Está caindo, o cara está raciocinando, está vendo a diferença de tratamento que ele recebe dos seres da luz com o tratamento que ele recebia dos seres das trevas, e vão fazendo as reflexões, né? Mas tem muitos que estão se entregando aos missionários da luz por puro interesse próprio, para tirar o dele da reta. Só que, para Jesus, o coração desses seres é transparente. Então, antes deles serem exilados, é feita, como eu já contei para vocês, uma nova leitura áurica deles, aonde é verificado a veracidade, a sinceridade do que eles estão alegando. E aí, com base nessas informações, então é feito um encaminhamento mais ou menos suavizado para o exílio. É certo que todos os seres que estão se entregando à luz, estão debandando das legiões trevosas, todos eles, gente, terão suavizações no seu exílio. Isso sem sombra de dúvida, inclusive no próprio processo de exílio, que não será doloroso, ao contrário dos que teimarem em ficar até a operação de Miguel Arcanjo. Porque quando houver a operação de Miguel Arcanjo, as marcas que eles possuem, aquela marca que eu já contei para vocês, elas vão se acender e vão queimar e vai doer, né? Enquanto que os que estão se entregando voluntariamente, a marca não se acendeu. Então eles vão para as câmaras de repouso, vão ter os seus perispíritos desfeitos, com tranquilidade, vão entrar num sono profundo e reparador, vão ser encapsulados, embarcados nas grandes naves aí de mônadas, as cargueiras, né, gigantes cargueiras que eles chamam, para seguir rumo ao exílio. O fato é, quem recebeu a marca, pessoal, isso uma coisa é certa, ele vai ser exilado, não vai ficar aqui no planeta, de jeito nenhum. Quem foi marcado, foi marcado. E foi marcado por deliberação crística, tá? Então não é o nosso julgamento, é o julgamento do Cristo, que vê o ser em todas as suas dimensões, em toda a sua trajetória, em toda a sua potencialidade, e a partir de toda essa análise que é feita com
muita responsabilidade, com muita justiça e com muita, digamos assim, muita parcimônia, tá? Então foi determinado quem fica de quem não fica, tá? Então, por isso que a gente diz que a separação do joio e do trigo, ela já foi feita, gente. A única coisa que falta é o quê? É retirar os feixes de joio dos campos, tá? E é isso que vai acontecer quando houver a operação de Miguel Arcanjo. De qualquer forma, está sendo tudo ótimo para a futura operação de Miguel o Belo, né? E eu pensei também, né? Eu falei, realmente, acho que vai facilitar bem o trabalho da Legião dos Cavaleiros Templários, porque uma grande parte dos trevosos está se entregando. Mas olha, gente, ainda tem muito trevoso. Quando eu falo isso, tem ouvinte que escreve para mim e fala, então já vai todo mundo embora, por que precisa do apagão? Não, gente, nós temos que pensar que nós temos mais de 4 bilhões de seres trevosos que serão extraídos do planeta, que correspondem mais ou menos a 22% da população total do planeta, somados os encarnados mais os desencarnados, tá? Então, apesar dessas deserções estarem sendo muitas, está longe dos 4 bilhões que precisam ser extraídos do planeta, tá? Por isso, a nossa psicosfera ainda está pesada, está pesada, e isso tudo, gente, agravado com a chegada das levas de arcontes e seus seguidores que estão chegando na crosta terrestre, oriundas das locas desmoronadas, tá? Porque agora essas tempestades solares que nós tivemos no início de junho, nós tivemos uma tempestade que não passava, ela ficou ali 3, 4 dias, o sol ali, rajada, e o que as entidades nos contaram? Que essas ejeções, essas rajadas do início de junho, elas vieram para acabar de desmoronar o restinho que faltava lá nas locas. Inclusive as cavernas, porque assim, toda a parte de edificação das cidades umbralinas já estava por terra, praticamente tudo derrubado. Mas ainda restavam algumas cavernas aonde seres muito trevosos estavam se abrigando. Então agora nem as cavernas, gente, já... Então eles não têm saída, no way. Eles têm que ir embora dali, das locas, desse astral pesadíssimo, rumo à crosta terrestre, tá? E a gente tem que lidar com isso, nós viemos preparados, gente, para enfrentar essa situação, por isso que o momento agora, gente, é de muita oração, não bobeiem. Antes de sair de casa, orem, peçam proteção, tá no carro, tá no trânsito, lembrou? Pede proteção, manda aqueles tirinhos, lembra aqueles tirinhos rápidos? Sempre estejam em contato, porque, gente, isso é muito, muito importante. O momento está chegando, como eu falei para vocês, estamos em plena batalha do Armagedon. E a nossa principal defesa é a oração. Não tem defesa melhor que a oração, tá bom? E aí ele continuou, a entidade continuou nos contando e falou assim: olha, minha filha, o mal, mesmo não querendo, ele trabalha para o bem. E isso é deveras singular, não é? Eu concordei com ele. E ele falou assim: o mal só atua até onde lhe é permitido atuar.
trabalhando como alavanca poderosa para a evolução de vários seres, né? Porque muitas vezes nós mesmos pedimos para passar por determinadas situações, justamente para quê? Para despertar o nosso processo de empatia com determinadas situações, aonde nós não conseguimos desenvolver ainda. Então, a gente passa por aquela situação para que justamente vivenciando aquilo, nós possamos fazer reflexões profundas e adquirir o sentimento de empatia por aquela determinada situação, tá? Porém, esses seres trevosos que causam isso tudo, o que conta, na verdade, é a intenção deles, né? Então, esses seres que atuam pensando no mal, eles são todos responsabilizados por suas atitudes, porque isso revela que eles não são empáticos com os demais seres. Não sei se eu consegui explicar para vocês, né? Que o mal, mesmo não querendo, ele contribui para o bem, ele acaba trabalhando para o bem. Por quê? Porque ele, através da sua atuação, provoca reflexões nos outros. E essas reflexões levam esses seres a evoluir. Porém, os camaradas, os seres que estão causando isso tudo, eles estão com má intenção. Eles ainda não são empáticos, tanto que eles não são empáticos que eles estão lá causando essas situações. Então, esses seres vão ser responsabilizados sim, tá? Por quê? Porque eles tiveram a real intenção de prejudicar aos demais, tá? Vocês verem como que é bonita, né? A justiça de Deus, gente, é um negócio assim extraordinário, extraordinário. Peraí que grudou um negócio aqui, gente, peraí. É que eu vou fazendo um roteiro, vocês sabem, né, gente? Eu tenho um roteirinho aqui, porque eu tenho muita preocupação, eles passam tanta informação para mim, que eu fico com medo de não ter um roteiro e acabar ou esquecendo alguma coisa importante, ou falando alguma coisa que é meu conteúdo. Então, eu, como desejo que a mensagem chegue para vocês da forma mais correta possível, eu prefiro trabalhar com um roteirinho aqui, porque aí eu não me perco, vou falando tudo, não esqueço de falar nada do que eles me contam, eu esqueço de contar para vocês, tá? Eu quero que vocês fiquem sabendo de tudo que está acontecendo, né? E a entidade, então, encerrou esse assunto e falou assim, a justiça divina, ela vai fazendo o seu caminho, tá?